para João capítulo 2. Nós estamos fazendo aqui esse propósito e hoje nós estamos para nós aqui na questão das semanas vai ser o penúltimo dia, amém? Semana que vem, domingo que vem é o último dia desse propósito e nós estamos falando aqui, pessoal, do milagre da transformação, João capítulo 2. E hoje tem uma coisa muito importante que eu queria falar com a igreja aqui. Evangelho de João capítulo 2, amém? Vamos começar do versículo 1, pessoal. E nós vamos até o versículo de número 7. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus, versículo 4, né? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda o que, pessoal? Ainda não é chegada a minha hora. 5. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Versículo 7. E disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. Lê em voz alta, pessoal, por favor. E encheram-nas até em cima. Aqui está a nossa mensagem de hoje. Por favor, preste atenção. Depois, a sequência da história é que o Senhor manda que se leve a água até o mestre-sala. Ele prova a água feita vinho, amém? Não sabendo de onde viera. Ele chama o noivo e ele diz: todo homem serve primeiro vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior, mas você até agora guardou o bom vinho. E tem revelação disso que eu vou passar semana que vem para vocês. Hoje o que eu queria falar com você é o seguinte: quando Jesus se torna o Senhor da situação, porque entenda bem, no começo da festa, o Senhor Jesus ele está ali como um convidado, amém? A Bíblia fala que foi convidada Maria, mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Jesus chega naquela festa como um convidado, e é diferente, irmão. Olha para o pastor. É muito diferente a condição do convidado e a condição do dono da casa. Se um dia eu convido você para ir à minha casa, qual é a obrigação ou a responsabilidade que você tem sobre a minha casa? Nenhuma. Você é convidado, você vai chegar, você vai sentar na mesa, você vai comer aquilo que eu te oferecer. Amém, pessoal? Se você vai para ficar mais de um dia, você vai ficar no quarto que eu preparei para você, você vai dormir na cama que eu te preparei, diga amém. Mas por educação, você não vai reclamar de nada. Você, vamos dizer, faltou alguma coisa, você vai guardar para você. Puxa, podia ter sido isso, podia ter feito aquilo. Mas você não vai reclamar de nada e você não vai fazer nada por quê? Porque a casa não é sua. Amém? Amém, pessoal? A casa não é sua, você está ali como um convidado. Agora, se eu chego para você, preste atenção que você vai entender agora. Se eu chego para você e eu falo: fulano, olha, eu estou te convidando para vir para minha casa, para você a partir de hoje cuidar da minha casa. A partir de agora, você vai administrar essa casa. Eu moro, mas a casa é? Aí é diferente. A partir daquele momento, você tem na minha casa uma voz de autor, você opina e você muda aquilo que você quer. Você chegou, você não gostou de alguma coisa, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Jesus chegou na festa como um convidado. Quando Maria disse para ele: eles não têm vinho, Jesus disse: isso não é problema meu, não é chegada minha. E Jesus estava dizendo: o que eu posso fazer? Eu sou apenas um convidado. O que foi que Maria fez? Ela fez com que Jesus se tornasse o Senhor daquela festa, daquela situação. Porque ela olha para os empregados e ela diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, a partir de agora, o que Jesus falasse seria obedecido. Vocês estão entendendo? Você tem que entender o seguinte: talvez você tenha feito de Jesus um convidado de honra na tua vida, mas você ainda não fez dele o Senhor da tua vida. O que é ser um convidado de honra? Você vem para um culto igual esse daqui, você adora a Deus, você acha bonito o culto, você gosta da palavra.
Você até participa de algumas coisas, de repente você dá até uma oferta, amém? Mas quando você volta para a sua casa, para a sua vida, você continua sendo o Senhor. Mas como assim, pastor? As decisões são todas suas. A maioria delas Jesus não participa. E quando ele opina, você não concorda com ele, você faz do seu jeito. Ele falando, não faça isso. Não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Tem muita gente aqui que faz isso. Você diz que ama Jesus, mas na verdade, ele não é o seu Senhor. Quando é que ele é o seu Senhor? Quando você entrega tudo nas mãos dele e você fala, Senhor, a partir de agora, o que o Senhor mandar eu faço. Se o Senhor mandar eu tirar uma coisa da minha vida, eu tiro. Amém, pessoal? Quando Jesus passa a ser o Senhor, é diferente. Quando você, moça, quando você é a senhora da sua vida, você fala assim, Jesus, eu vou casar com fulano, eu gosto dele, ele é o homem da minha vida, e eu quero que o Senhor abençoe. Amém? Se ele vai abençoar ou não, aí é outra história. Mas você não pediu a opinião dele, você disse, eu vou fazer e pronto. Quando ele é o seu Senhor, você vai chegar para ele, Senhor, eu tenho sentimento por esse rapaz, mas eu amo o Senhor em primeiro lugar e tu és o dono, tu és o Senhor da minha vida. Eu devo casar com ele ou não? Se Jesus falar, não vai casar com esse rapaz, amém. Você vai chegar lá, ó Zé, eu gosto de ser, mas Deus não deixou. Você não é para ser o homem da minha vida. Mas como não? Jesus falou que não é. E assim seja. Vai doer? Vai. Você vai chorar talvez num dia, numa semana, num mês, talvez vai chorar um ano, mas não vai ter fracasso. Porque com ele, meu irmão, tudo vai dar certo. A Bíblia fala em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que parece que seria prejuízo na sua vida, Deus vai usar aquilo para abençoar você, para promover você. Amém, irmão? Havia um jovem filho de Jacó, vocês conhecem a história dele, José. José estava nas mãos de Deus. A Bíblia fala claramente, o Senhor estava com José, Deus era com ele. Amém? Irmão, e quando você lê a história do José, o começo da história, é uma tragédia atrás da outra. São os irmãos com inveja dele, com raiva dele, que pegam ele, por pura maldade, jogam dentro de um poço, planejam a morte dele. Depois alguém tem uma ideia melhor, alguém diz, não vamos matar não, porque a gente não vai ganhar nada. Vamos vender ele para ser escravo, porque pelo menos a gente lucra com a situação. Olha que maldade. Um irmão mais velho, pessoal, ele olha para o outro, qual que é o desejo dele? É cuidar, é dar carinho. Você consegue imaginar um irmão mais velho pensando, vamos matar esse aqui? Não vamos matar não, vamos vender para ganhar dinheiro. Olha como que o coração dele estava entenebrecido em trevas, de ódio, de inveja. E o que eles fazem, irmão? Vendem, vai José para o Egito, para viver, irmão, na escravidão. A escravidão é a segunda ou a primeira. Eu sei que ele passou pelas duas piores condições que um ser humano pode passar. Ele foi um prisioneiro e ele foi um escravo. São as duas piores condições que alguém pode viver. Ele passou pelas duas. Eu não sei qual é pior. Acho que dependendo da situação, uma é pior ou a outra pode ser pior. Mas ele passou pelas duas. Foi para o Egito para ser um escravo, mas Deus era com ele. Ele chegou talvez para ser o menor da casa, o mais judiado, mas ele foi crescendo, prosperando. Quando a vida parecia que estava bem na casa do senhor dele, do dono dele, a mulher do dono dele, que era uma mulher adúltera, bota os olhos em José, ele era um rapaz bonitão, bem afeiçoado, e ela chega com aquela proposta tentadora, você vai se deitar comigo. Ele, não vou fazer isso, porque eu cuido de tudo nessa casa, mas o meu senhor me vedou você porque você é dele. Como eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmão, ele estava honrando ou seja, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Eu não vou fazer o que ele não quer. Ele não quer que eu deite com você, eu não vou deitar com você. Amém, pessoal? Tem muita gente aí falando que Jesus é o Senhor da vida dela, mas está deitando com gente que Jesus nunca deixou deitar. Ele é casado, mas está indo buscar gente fora. Vocês estão entendendo, pessoal? José disse, eu não vou fazer isso. E o que a mulher fez? Inventou uma mentira, dizendo que o José tinha tentado violentá-la. Imagina, a palavra de um escravo contra a palavra de uma mulher nobre, rica. Ele vai para a prisão. E passa anos na prisão, esquecido. Até por aqueles a quem ele ajudou. E aí você ouve essa história toda. É claro que eu estou falando aqui, vocês conhecem o final da história. Mas se eu tivesse te contado a história até essa parte e você não soubesse o que vem depois, o que você poderia pensar? Que não vale a pena ser bom. Pastor, o negócio é ser malandro mesmo.
Porque a gente faz as coisas certas na vida, a gente só leva calote, é traição, é família que esquece. O negócio é dar meu jeito. Não, irmão, José honrou a Deus até o último momento. E Deus tirou ele de lá para governar o Egito. Amém? Ele saiu de lá, o pobre escravo prisioneiro, para se assentar no lugar mais poderoso da terra, recebeu um nome que na língua dos egípcios significa Senhor da terra. De escravo prisioneiro, ele se tornou o Senhor da terra. Vale a pena obedecer a Deus. Tudo vai cooperar para o seu bem. Jesus tem que se tornar o Senhor. Diga amém. Ele chegou na festa como um convidado, mas num determinado momento ele passou a ser o Senhor. Maria olha para os empregados e diz: façam tudo o que ele disser. Agora, o que Jesus falasse seria seguido. No momento que você colocar isso na sua vida, a partir de hoje, Jesus, tu és o meu Senhor. O que o Senhor mandar eu faço, gostando ou não. Eu posso não gostar, posso não achar que é o melhor para mim, mas se o Senhor falar que é, então amém, eis-me aqui, vou fazer, vou obedecer. Você verá as coisas mudarem. O que é que Jesus manda? Ele manda que peguem 6 talhas de pedra que estavam ali para a purificação dos judeus. Os judeus tinham o costume de entrar numa casa, lavar as mãos, lavar os pés, para se assentar na mesa, a comer, amém? Tinham 6 talhas de pedra. A nossa Bíblia fala, a edição revista e corrigida do Almeida, que ela é uma tradução direto dos textos originais. Ela é traduzida, do jeito que está no texto original, ela é traduzida para o português. Então, lá do grego fala que cabiam 2 ou 3 metretas, que era a medida daquele momento, daquele tempo. Só que a gente não usa mais metreta como medida. Então, qual seria o equivalente? Se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, vai dizer que cabiam entre 80 e 120 litros. Amém? Não é uma mudança do texto original, é apenas uma conversão para fazer sentido para nós. Uma metreta são 40 litros. Cabiam 2 ou 3. Então, a média de 80 a 120, que seria, é 100. Eram 600 litros de água que cabiam. Jesus mandou encher até em cima. Se fosse hoje em dia, irmão, era moleza. Todo mundo aqui, eu acredito, tem água encanada em casa. Nós moramos numa cidade rica, uma cidade bem cuidada. Amém, pessoal? Você tem água, você tem banheiro em casa, você tem chuveiro, você tem água encanada na cozinha. A gente tem recurso a coisas que em lugares do mundo são luxo. Amém? Lá onde o pastor Ailton estava pregando, lá na Índia, Bangladesh, a maioria imensa da população não tem água encanada em casa. As pessoas vão no rio buscar água e às vezes uma água duvidosa de se beber. A gente aqui que é acostumado com água potável, mineral, a gente bebe a água desses lugares, a gente morre, pessoal. Nosso organismo não está acostumado. Mas ali na história, pensa o seguinte: aquela casa era uma casa como as outras, não tinha água encanada. Como que você conseguia água? Era a água do poço. Então os servos, os empregados tinham que pegar, pensa comigo, tinham que pegar um vaso, botar aqui no ombro, amém? Ir até o poço da cidade, que às vezes era longe, amém? Não é como, acho que aqui até pouco tempo atrás, muita gente tinha poço em casa. Quem já teve poço em casa mesmo? Eu lembro, na casa do meu pai tinha. Não, era um poço para a cidade, às vezes meia hora para ir, meia hora para voltar. Imagina a cena, aqueles homens pegando o vaso, botando, amém? E os empregados na festa olhando e falando: o que é isso? O que está acontecendo? Por que esses homens estão saindo e voltando? E eles vão, pegam, enchem, volta, derrama. Encheu? Não, cabia 100 litros de água, amém? Então volta lá, amém, pessoal? Pega mais, enche. Encheu? Não, ainda falta, então volta lá. Irmão, tranquilamente, foi serviço de algumas horas, pode ter certeza disso. Deve ter gente que deve ter ficado chateada. E tem outra coisa, irmão, é gente entrando com água, você sabe como é que é, derrama, cai um pouquinho, cai ou não cai? Aí tem que vir outro lá com o pano. Imagina uma festa de casamento e limpando a casa. Os convidados devem ter ficado incomodados. Eu vou dizer para você, irmão, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, em alguns momentos da sua vida vai parecer que a coisa está ficando bagunçada. Porque é uma reforma. Muita gente aqui já passou por reforma em casa. Quem já passou? Vocês vão concordar comigo, irmão, que a reforma, durante a reforma, é uma coisa bem desagradável, sim ou não? A casa fica suja, empoeirada.
Na hora de dormir, às vezes, aquela vontade de dormir no quarto limpinho, você tem que só bater ali a cama ali e dormir do jeito que dá. É ou não é? Na hora de comer, não dá para você comer como se você pega o prato e segura na mão mesmo ali. Não é desagradável? Mas e depois, quando está tudo pronto? Quando está tudo do jeito que você sonhou, você olha lá para o papel e você olha para a casa pronta, olha, foi do jeito que eu planejei. Do jeito que Jesus planejou vai ser lindo. Mas existe um processo. E o processo, irmão, ele exige paciência. Amém? Muita gente, eu vou falar isso semana que vem, mas muita gente deve ter ido embora, irmão. Com certeza tinha gente que estava ali naquela festa que falou, eu vim aqui para comemorar, tem que ficar aguentando essa andança aqui, entra e sai, colocando água. E cadê o vinho? Faz 1 hora, faz 2 horas que eu estou aqui, cadê ninguém? Eu vou embora, vamos embora, Maria, vamos embora, Zé, vamos. Deve ter gente que deve ter feito isso. Irmão. Quem fez, perdeu. Mas a gente fala disso depois. A questão é, depois de algum tempo, a Bíblia diz que aquelas talhas estavam cheias até, vamos ler de novo, versículo 7, 2:7, e disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, nem voz alta, e encheram-nas até em cima. Aqui está a nossa mensagem de hoje, irmão. Você tem que estar cheio. Cheio até onde? Olha para o irmão e fala, até em cima. O problema de muita gente, irmão, na igreja, é que ela não está cheia. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, irmão, ele vem para nos encher. Amém? E nos encher até onde, pastor? Nos encher até em cima. Se você, irmão, não está cheio de Deus, eu tenho uma má notícia para você. Tem espaço ainda para outra coisa? O inimigo vai aproveitar aquilo. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Essa palavra, não deis lugar, ela pode significar não deis ocasião. Mas ela também pode significar não deis espaço. O inimigo não precisa de muita coisa. Ele precisa de um espacinho na tua vida para fazer um baita de um estrago. E tem gente, irmão, que ela não está dando espacinho. Tem gente que está com a vida todinha, sabe? Todinha assim, desocupada para o inimigo entrar e agir. Lá em Mateus 12, 43, você já conhece essa palavra? Eu mesmo já preguei bastante ela aqui. O Senhor Jesus, olha o que ele nos ensina. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares o quê? Secos e áridos, lugares áridos, buscando repouso e não encontra. 44. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha como, igreja? Como que ele acha a casa? Olha que palavra forte. A casa está o quê? Desocupada, varrida e adornada. O que aquele demônio faz? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Eu já vi, e você já deve ter visto, pessoas que se converteram, entregaram a vida para Jesus, e depois, num determinado momento da história dela, aquela pessoa voltou a fazer coisas e fez coisas piores do que fazia antes. Tem gente que antes de se converter, nunca foi em determinados lugares. Passou, antes de ir para a igreja, nunca bebi, nunca usei droga, mas depois que se converteu e passou por um momento de frieza espiritual, a pessoa caiu de um jeito que tudo que ela não fez antes, ela começou a fazer depois. Eu vi, irmão, um homem que antes de conhecer Jesus, ele, era casado, não vivia uma vida de bagunça. Aí deu a vida para Jesus, se converteu, entregou a vida ao Senhor, amém? Conheceu a verdade, experimentou da presença de Deus, do Espírito Santo, diga amém. E aí um dia esse homem se desviou. Quando desviou, meu irmão, tudo que não fez no passado começou a fazer. Aí, agora eu quero ser o meninão da história. Aí começa a ir para balada, para bebida, e começa a atrair a esposa. Pastor, por quê? Porque é o que Jesus falou. Os últimos atos daquele homem
se tornam piores do que ele se torna mais casa do diabo do que ele era antes. Tragédia isso, irmão. Você que está aqui na igreja, firme com Cristo, irmão, se encha de Deus. Por quê? Porque se você estiver, como está escrito lá no versículo 44, se você estiver desocupado, o demônio diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha o que, igreja? Desocupada. O que é uma casa desocupada? É uma casa que tem espaço, não tem ninguém vivendo. Mas olha que interessante, quando você olha uma pessoa que está lá parada, sem nada para fazer, você diz que aquela pessoa está o quê? Olha ali um quê? Olha um desocupado. Todo crente, irmão, ele tem que estar ocupado, cheio de Deus, amém? O seu tempo ocupado em servir a Deus. Todo crente, irmão, que fica desocupado, em primeiro lugar, que ele não está cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, buscando a Deus, e o tempo dele, a vida dele não está ocupada em servir ao Senhor, em algum momento vai começar a acontecer aquilo ali na vida dele. Cuidado, irmão. As maiores, olha para o pastor, as maiores tragédias sempre começam com uma vida desocupada. Tem gente que tem tempo demais para pensar no que não deve. Tem tempo demais para ver o que não deve, para tramar o mal. E você vai criando aquilo, vai crescendo dentro de você, até que um dia aquilo toma forma e acaba acontecendo. O nosso irmão Tiago, ele diz como é o processo do pecado. Ele escreve lá no capítulo 1, no versículo 13. Ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus. Amém? A tentação é uma obra maligna. Deus não tenta ninguém, porque Deus não é mau. Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí o versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É a vontade da carne que você não controla, que você não tem freio. Aí ele vai dizer no versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido, olha a palavra que está falando ali, depois, havendo a concupiscência o quê? Concebido, dá à luz olha que interessante, olha como que Tiago fala, que a concupiscência ela vai conceber e ela vai dar à luz. A minha esposa acabou de ter neném, pouco tempo atrás, eu estou com um bebezinho lá em casa. E eu já tive outros 2. Então essa coisa eu posso dar aula, irmão. Estou dando curso já para o povo. Negócio de ser pai. Olha só, quando a mulher descobre que ela está grávida, você olha para ela está a mesma coisa. Você olha aquela menina magrinha, pessoal, mas não tem nada. E ela faz um exame e ela descobre que tem uma vida dentro dela. Mas aquela vida é tão pequenininha. Amém? Só que aquilo ali vai crescer. E vai crescer de tal forma que vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir o quê? Esconder. E depois aquilo, como Tiago fala, aquilo vai nascer. Tem gente, irmão, que ela já está tão tomada, o pecado já está tão assim, sabe? Já cresceu tanto dentro dela a ideia do pecado, que ela não consegue esconder mais. Ela abre a boca, só sai ódio da boca dela. Não, porque um dia você vai ver, um dia não sei o que, está falando. Quem está entendendo, diga amém. Mais cedo ou mais tarde acontece. A concupiscência, ela concebe, ela dá à luz o pecado acontece, aí qualquer pecado, irmão. O adultério, a corrupção, a idolatria, todo o pecado que a Bíblia fala. Aquilo ali vai crescendo dentro de você, você vai formando aquilo, um dia acontece. E aí a Bíblia fala, e o pecado consumado gera o quê? A morte. Aí é aquela parte terrível, que você não sente mais alegria, não sente a presença de Deus. Mas olha que coisa, quando começa é tão pequeno, amém? Chega uma hora que aquilo vai crescendo e vai tomando todo o espaço.
Você vai ficando ocupado daquilo. Irmãozinho, irmãzinha, você precisa estar cheio de Deus. Disse para você, as maiores tragédias sempre começam numa vida desocupada. Sempre começam numa vida desocupada. Ezequiel 16, vamos lá rapidinho. Ezequiel 16. O nosso irmão, o profeta Ezequiel aqui, ele vai falar para nós como foi que começou uma das maiores tragédias que aconteceu no mundo, pessoal. Ezequiel 16, abre lá sua Bíblia. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ezequiel 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Lê comigo, por favor, o versículo de número 49. Ezequiel 16, 49. Acharam? Lê comigo, ó, diz assim, ó. Primeiro eu quero ler o 48, tá bom? Ezequiel 16, 48, ó. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e as suas filhas, como fizeste tu e as tuas filhas. Para um minuto e olha para mim. Deus estava chateado com o povo dele. E ele está falando assim, o pecado de vocês é tão feio, que o pecado de vocês está pior do que o pecado de Sodoma. Todos vocês aqui, eu acredito que já ouviram, pelo menos tem uma noçãozinha de Sodoma e Gomorra. Tem gente que nunca foi na Bíblia para conhecer a história, mas já deve ter ouvido. Sodoma e Gomorra foram duas cidades que elas chegaram num ápice de pecado tão grande, de perversidade, de maldade tão grande, que a Bíblia diz que um dia Deus enviou o juízo. Deus mandou anjos em Sodoma para dar uma última oportunidade, isso por causa da intercessão de Abraão, porque o sobrinho de Abraão, Ló, morava lá. Mas a coisa era tão feia que não teve jeito. Deus fez chover enxofre, Deus fez chover fogo em Sodoma, aquela cidade foi destruída, não sobrou nada. O negócio era tão feio em Sodoma que quando Ló estava saindo da cidade, os anjos falaram, não olha para trás. O que vai acontecer lá tem que acontecer e você segue a vida. E a mulher de Ló olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. O negócio era feio demais em Sodoma. Mas como é que isso chegou nesse nível? Como que Sodoma se tornou uma coisa tão horrorosa como a Bíblia diz que foi? Aqui Deus está falando com o povo dele, Deus está falando, vocês estão piores do que Sodoma. Vocês estão fazendo coisa que lá em Sodoma não acontecia. Aí Deus fala através do profeta Ezequiel, como foi que aconteceu, como foi que Sodoma se tornou tão pecadora. No versículo 49 ele diz assim, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Olha só, soberba, fartura de pão, lê em voz alta agora, e abundância de ociosidade teve ela e as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Aí vamos ler mais um pouquinho, 50. E se ensoberbeceram, aí a Bíblia diz, e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. No final do versículo 50, Deus está dizendo, fizeram abominação. Abominação é coisa nojenta, é coisa horrorosa. Chegou um momento em que as práticas daquele povo eram abomináveis. Se você hoje pudesse ver, se eu hoje pudesse ver as coisas que eram normais naquela cidade eles fazerem, nós talvez sentíssemos nojo, repulsa. Que gente nojenta, que vida nojenta. Como pode alguém ter coragem de fazer essas coisas? Era o que eles praticavam. O nível de maldade, de prostituição era tão obsceno que eu e você, se olhássemos aquilo, talvez a pessoa mais maldosa, talvez a pessoa mais maliciosa do nosso meio, olharia aquilo e sentiria nojo. Pastor, me desculpa, eu vou sair daqui, eu vou vomitar de tão feio. Mas para eles aquilo se tornou normal. Fizeram abominação. Mas como foi que isso começou? 49, Deus fala através de Ezequiel. Eis
que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba. Primeiro, eles eram orgulhosos, arrogantes. Todo pecado sempre vai começar na soberba, irmão. Por que um homem adultera? Porque ele é soberbo, ele é arrogante. Ele tem uma mulher em casa, mas ele acha que a mulher que ele tem não é suficiente para ele. Não, ela já está meio velha, acabada, eu estou bonitão ainda. Está nada, está arrebentado. Mas se acha o melhor. O cidadão começa a ganhar dinheiro, ele acha que porque ele tem um pouquinho mais, ele tem que ter outra. Não, porque eu sou um homem de posição, então eu tenho o direito de ter mais uma mulher ou ter várias mulheres. É sempre assim, irmão. O pecado sempre começa no orgulho, na arrogância. Se os outros fizerem errado, eu posso fazer, porque eu sou melhor que os outros. O pecado sempre começa assim. O pecado de Sodoma começou na soberba. Aí olha o que a Bíblia fala. Soberba. Fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Gente, era um povo rico. Eles tinham fartura de pão. E o que a Bíblia diz? Abundância de ociosidade. Sabe o que significa isso? Olha para o irmão e fala assim: muito tempo livre. Olha para o irmão, fala assim: muito tempo sem ter nada para fazer. Gente, olha que coisa. Povo rico, moravam numa terra boa, numa terra farta. Quando Ló olhou a terra de Sodoma pela primeira vez, a Bíblia diz que parecia o jardim do Senhor. Plantava, produzia, amém? O gado crescendo, todo mundo ficando rico, bolso cheio de dinheiro, amém, irmão? E ninguém trabalhava. Era o dia todo sem ter o que fazer, inventando, olha para o pastor, inventando maneiras diferentes de agradar a carne, de sentir prazer. Aonde isso vai dar, irmão? Isso vai dar no que está no versículo 50. Versículo 50. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Eles tinham muito tempo, tinham muita condição, mas nunca a Bíblia diz, se preocuparam em esforçar a mão do pobre e do necessitado. Irmão, você está com muito tempo livre? Logo, logo você vai usar o seu tempo livre para pecar. Não estou jogando praga em você. Eu estou apenas explicando para você qual é a consequência. Começa o dia, você não tem nada para fazer, termina o dia, você não fez nada de útil. Pode ter certeza, não vai demorar muito, você vai usar esse tempo ocioso para o pecado. Pastor, o que eu faço? Esforce a mão do pobre e do necessitado. Eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou procurar alguém para ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Não serei um desocupado. Irmão, como é que alguém pode passar uma semana inteira em casa parado? Tem gente, irmão, que não sai para nada, não faz nada. Irmão, isso aí vai deixar você mal, vai destruir você. É o dia inteiro na frente do celular, o dia inteiro na frente da televisão. Isso está adoecendo você. Meu irmão, sai de casa e vai viver para Cristo. Garanto para você que perto da tua casa tem gente precisando ser evangelizada. Amém, irmão? Vem para a igreja, irmão, a gente arruma folheto para você, você vai ali para a porta ali com o caderno de oração, fica chamando as pessoas, fulano, vem cá, eu vou pegar o seu nome aqui, qual que é o seu problema? Conversa com a pessoa, evangeliza ela. Depois, quando você ficou ali 1 hora, 2 horas, você vem aqui para frente aqui com o caderno aqui, dobra o joelho, Senhor, eu vou orar por cada pessoa que eu evangelizei. Você ocupou o seu tempo, você fez algo para Deus. Irmão, cada dia você vai estar mais perto de Deus, você vai ser mais abençoado. Agora, fique ocioso, fique sem nada para fazer. Logo, logo chega nas práticas de Sodoma. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Olha o que a Sodoma faz, irmão. Olha o que a Sodoma não, perdão. Olha o que a ociosidade faz com um grande homem. Amém? Esse homem aqui, no que ele foi, ninguém foi maior que ele. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra,
enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Lê em voz alta agora. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Irmão, nunca houve um rei em Israel maior do que Davi. Ele não foi o maior, talvez, em glória. O filho dele, Salomão, provavelmente foi maior que ele, foi muito mais rico do que ele. Ele não foi o maior em sabedoria, porque o filho dele também recebeu de Deus uma sabedoria que Deus não deu a nenhum homem. Mas em legado, não houve ninguém maior do que Davi. Davi é o maior rei de Israel. Amém? Só que quando você vai passando pela história, a história linda de vitória de Davi, sabe? Um homem que não era nada, que não tinha nada, e Deus pega ele, irmão. Na casa dele, ele era considerado pelo próprio pai o menor. E Deus pega ele que não era ninguém, e Deus vai fazendo esse homem ter uma trajetória de vitória. Deus honra ele na frente dos irmãos, ele recebendo o óleo da unção na cabeça. Depois, irmão, ele não vai para encontrar o exército para ser um soldado, ele vai como um garoto de entrega para levar comida. E chega lá, ele encontra um inimigo, aparece a oportunidade, ele derruba o gigante e se torna o herói de Israel. Depois, irmão, ele cresce tanto em glória que o próprio rei Saul, que estava, endemoniado, começa a ter inveja dele, começa a querer matar, ele tem que fugir, e é Deus guardando, é Deus livrando, e um dia, da maneira mais linda, mais honrosa, Deus coloca ele no trono de Israel. E ele coloca Israel no mapa, os inimigos têm medo, porque Deus era com ele, diga amém. E você vai lendo essa história linda, 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 chega nesse ponto da história de Davi, você encontra essa coisa feia, você encontra essa mancha. Amém? Aquela história, irmão, que vem sendo escrita, a folha branquinha, limpinha, sendo escrita com a letra linda, de repente você encontra esse borrão horroroso da história de Davi. Vocês sabem do que eu estou falando. Você encontra Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterando com uma mulher e matando, forjando a morte do marido dela para tomá-la para si. Pastor, que coisa horrorosa. Davi fez isso? Fez. Como foi que isso aconteceu, pastor? Aconteceu do jeito que você leu ali. No tempo em que os reis saem à guerra, passou um ano, todo mundo foi brigar, vamos lutar a guerra de Deus. Davi diz, não, eu vou ficar em casa. Esse ano eu não vou não. Manda o exército ir, vai lá Joabe era o líder do exército, vai lá, vai lutar você. Vai lá, derrota os amonitas para mim. Cerca lá não sei aonde. Eu vou ficar em casa. E ele fica em casa. Versículo de número 2. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Gente, ele trocou a noite. Pessoas ociosas costumam fazer muito isso, irmão. Dormem até tarde. Eu não estou falando de quem trabalha de noite, de madrugada, e precisa dormir de dia. Eu estou falando de gente que vira a madrugada na televisão, no celular, e aí depois vai dormir até meio-dia. Ela acorda, amém? Acorda quando ela já deveria ter feito um monte de coisa, ela já deveria ter vivido, e aí é aquela hora que ela está acordando. Foi Davi. Trocou a noite pelo dia. Levantou na hora que deveria estar indo dormir. E lá aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e eis que a mulher era formosa à vista. O resto da história vai só ficando mais feio, e você já conhece. Ele levantou a hora que devia estar indo dormir, foi passear, desocupado, olha pela janela, pelo terraço da casa, e vê a vizinha tomando banho. Chama o empregado. Quem que é aquela? É Batseba, mulher de Urias, filha de Eliã. Ela tem marido e tem pai. Davi pula todas as etapas, traz a mulher para si. Não foi um estupro, tá, irmão? Foi um adultério, ela queria. Os dois fizeram aquilo. E depois o resto da história vai só ficando feio. E como eu falei, Davi depois... Irmão, Deus perdoou o pecado de Davi? Perdoou. E Deus vai perdoar seu pecado se você se arrepender. Só que o pecado, mesmo perdoado, às vezes ele traz consequências.
Porque você plantou, às vezes você vai colher. Amém? Tem gente aqui, pessoal, que até hoje tem cicatriz no corpo da época do pecado. Jesus perdoou você? Perdoou. Mas quando você olha para o seu corpo, você fala, olha, eu sou todo marcado, sou todo ferido. Se eu não tivesse feito isso, não estaria assim. Quem está entendendo, diga amém. Jesus quer livrar você da cicatriz, irmão. Se ocupe. Amém? Não seja uma pessoa desocupada. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo e encha o seu tempo servindo a Deus. Você está vazio? Começa a buscar a Deus. Sempre que o Espírito Santo vem, as pessoas ficam cheias. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre eles o som de um vento veemente e impetuoso e encheu. Você vê que já começou a encher. Encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistos repartidos por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, fala em voz alta. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para o irmão e fala, você tem que ficar cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? A vida é tão cheia que não sobra tempo para o resto. Diga glória a Deus. Depois de você ver lá na sua casa Neemias, irmão. Neemias está lá trabalhando, reconstruindo os muros de Jerusalém. E o povo convidando ele. Neemias, para um pouquinho, vem festejar com a gente. Eu não posso, eu estou ocupado. Estou numa grande obra e não posso parar. Amém? Pastor, eu estou tão vazio, estou com a cabeça cheia de pensamento errado, o coração cheio de coisa errada. Jesus vai encher você hoje. Amém? Eu queria muito que a igreja ficasse de pé. E tem pessoas que querem, tem gente aqui que quer, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Se você quer, eu queria fazer um convite para você. Vem aqui na frente um pouquinho. Tem pessoas que não são batizadas no Espírito Santo e querem ser. Vem aqui. E tem pessoas que já são, mas elas dizem, pastor, mas eu sinto que eu preciso de mais. Vem aqui que eu vou orar por você. Pode ficar tranquilo que os obreiros estão aí, eles não estão vigiando bolsa, carteira. Aleluia. Mas vem aqui na frente. Pode ir chegando, tem espaço. Levante as mãos. Enche, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito agora. Enche-nos da Tua presença agora. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Isso, vai chegando. Glória a Deus. Tem espaço aqui, ó. Isso. Aqui, ó, tem pertinho do altar aqui, ó. Pode chegar aqui, ó. Tem espaço aqui, ó. Assim como a costa anseia por, como terra seca precisa da chuva, meu corpo, aleluia, tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, assim como a anseia por, como terras precisa da chuva, meu corpo tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chuva, levantem as mãos, Senhor Jesus, derrama. Faz chuva, Senhor Jesus, derrama chuva neste, vem com teu rio, vem, Senhor Jesus, e no meu coração, aleluia. Levante as mãos agora, irmão.
O Espírito de Deus começa a encher a sua vida agora. Em nome de Jesus, levante as mãos, levante a sua voz e comece a receber agora o poder do Espírito Santo, a força do Espírito de Deus. Vem sobre a sua vida agora. Levante as mãos, isso. Comece a... Levante as mãos agora, comece a dar glória a Deus, a adorar a Deus. Toda a igreja, você que está aí atrás, você que está aqui na frente, todos, ergam as mãos agora e pede para Ele, diga: enche, Espírito Santo. Diga: enche a minha vida. Diga: enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida. Faz chover, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Levante as mãos agora e comece a dar glória a Deus. Toda a igreja, é isso? Toda a igreja dando glória a Deus, adorando ao Senhor. Você que está aqui na frente, receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Você que nunca falou em línguas, abra sua boca em nome de Jesus e comece a receber agora o batismo do Espírito Santo. Comece a receber agora o fogo do Espírito Santo. Vem sobre você, vem sobre a sua vida. Aleluia. Oh, ribalaba chorabalaba clama nalaba churibalabas. Ribalaba chorabalaba canta laba churian. Receba, receba, receba agora. Eu quero ouvir toda a igreja dando glória a Deus, adorando ao Senhor. Levante o teu rosto, levante as suas mãos agora. Diga para Ele: me enche, Senhor, me enche, Espírito Santo. Enche a minha vida, enche-me de Ti. Diga: eu preciso de Ti. Diga: eu preciso do Senhor. Aleluia. Balaba chora, balaba canta, balaba chora, balaba. Aleluia, aleluia. Isso, irmão, vai orando, vai glorificando, vai adorando a Deus, aleluia. E vai recebendo essa força, vai recebendo esse poder do Espírito de Deus agora. Aleluia. Por favor, isso. Levante as mãos. Oh, levante as mãos. Aleluia. Levante as mãos. Cadê a voz dos homens de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus? Cadê a voz do povo de Deus? Toda a igreja adorando a Deus agora. Shebalabalaba canto robalaba chorabalabalaba. Shebalabalaba chorabalaba candarabalaba siribalabalaba. Shebalabalaba canto romanalaba shuria. Aleluia, 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 aleluia. Levante as mãos. Cadê o glória a Deus da igreja? Vem, vem, vem presença de Deus. Vem, vem poder de Deus. Vem poder do Espírito Santo. Vem, vem sobre nós agora. Ribalaba shuri balaba canta labalaba shuri anda labalabalaba. Aleluia. Espírito, enche a minha vida, encha-me com teu poder, pois de Ti eu Espírito, encha minha vida. Espírito,
quero ser Espírito. As minhas mãos eu quero levantar, cantem. As minhas eu ler e em louvor te adorar, e em te adorar. Meu coração eu quero derramar, eu quero diante do teu altar, diante do Pai. Obrigado, meu obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Meu Deus, pela vida de todos os teus filhos que vieram aqui, Senhor. Pai querido, encha-os da tua presença. Enche o teu povo, meu Deus, do poder do teu Espírito Santo. Enche a tua igreja, Senhor. Pai querido, eu queria, meu Deus, ter mais tempo, Senhor, para poder orar com eles. Queria que os obreiros tivessem vindo aqui, meu Deus, colocado as mãos, orado, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu peço agora, Pai, que quando essa pessoa voltar para a casa dela, meu Deus, que ela volte, Pai querido, desejosa de mais de Ti, da Tua presença e do Teu poder. Eu abençoo o Teu povo. Pai querido, obrigado. Encha-nos de Ti, da Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Vai voltando para o Teu lugar. Faz chover, Senhor Jesus, Senhor. Aleluia. Derrama chuva neste lugar. Quando você voltar para o lugar, levante as mãos. Vem com teu rio, Senhor Jesus. E no meu coração, diga obrigado, Pai. Diga assim, em nome de Jesus. Diga, eu saio daqui hoje cheio da tua presença, do teu poder. Diga, para ti, Jesus, seja todo louvor, seja toda glória, toda adoração. E a igreja diga amém. Digam todos glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus.